Olá, estamos aqui para gravar mais um episódio do Lotecast, que é um podcast exclusivo do setor de loteamentos do mercado imobiliário. E hoje estamos com convidados super especiais, né? Estamos aqui com a Luana, administradora de empresas, psicanalista, especialista aí na área. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada, Rogério. Estamos aqui também com a Adna Fontinelli, psicóloga, especialista em neurociência, prevenção e tratamento de trauma e atuando em psicologia clínica. Olá, Rogério. Muito obrigado. Estamos aqui também com o Fredo Arduini, que é gestor de recursos humanos, especialista em psicologia organizacional. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Bredor, o convite. Estou me sentindo sem censura. Inicialmente, né, estou muito feliz em poder falar de um assunto tão importante, ainda pouco explorado, mas já bastante discutido aí nos grandes fóruns, que é o nosso tema principal de hoje, que é empresas que adoecem ou que promovem saúde, né? E vamos falar de vários assuntos relevantes, mostrar cases de sucesso e falar também um pouquinho das práticas que nós já implementamos na nossa empresa, né? Que é a Lote Vendas, que é uma incorporadora imobiliária aqui no estado do Ceará. Atuamos com loteamentos, temos diversos empreendimentos aí pelo estado e a gente vem cada vez mais procurando melhorar a saúde dos nossos colaboradores, né? Então, nós podíamos começar com a Adna. Quais são as maiores demandas hoje que chegam na sua clínica, né, relacionadas a este tema? Sim, eu trabalho com a clínica já há mais de 20 anos, né? E trabalho muito com foco na prevenção e tratamento do trauma psicológico nas mais diversas áreas. E a gente vem ouvindo, principalmente ali pós-pandemia também, né? A gente já vinha ouvindo muitas demandas. A saúde do trabalhador sempre chegou na clínica, né? A pessoa que muitas vezes adoece ali no trabalho e busca o suporte terapêutico para lidar com todas as demandas. Mas pós-pandemia, ali esse momento da pandemia, de uma série de acelerações mesmo, de mudanças no processo de relação com o trabalho, também foi trazendo muito mais queixas e muito mais desafios também. E o principal é a grande dificuldade hoje das pessoas conseguirem fazer essa relação entre vida pessoal, trabalho, a carga horária do trabalho, as demandas relacionadas à internet, a essas interações, em que momento eu estou trabalhando, em que momento eu estou de lazer, em que momento eu estou com minha família, né? Então, isso tem sido bem presente, trabalhar com essas demandas. As outras são as relações mesmo de trabalho, muitas vezes relações que a gente entende que são relações de assédio moral, assédio, né, nas mais diversas dimensões ali, às vezes preconceitos, discriminações, né, que também trazem muitas repercussões para a saúde do trabalhador. Certo. Adna, e as pessoas buscam, de fato, essa melhoria, mudar de vida, ou as pessoas ainda são muito tímidas, são muito reservadas, não buscam promover a sua saúde mental? A gente teve uma ampliação bem grande também, uma conscientização bem grande também das pessoas de entenderem que a saúde mental é muito importante e elas precisam cuidar disso para todas as dimensões também, se expande, né, reflete todas as dimensões de saúde também. Mas a grande questão é que muitas vezes na clínica não chega com clareza que o motivo do adoecimento dela é relacionado ao trabalho. Algumas pessoas já buscam com mais clareza que o trabalho está adoecendo. Mas muitas pessoas chegam com demandas ali de ansiedade, de depressão, né? De crises de pânico, de uma série de sintomas, de transtornos de sono. E quando a gente vai fazer esse rastreio, a gente vai vendo que muito dos gatilhos para esse adoecimento estão relacionados com a forma como ela se relaciona com o trabalho, com as relações que estão estabelecendo ali com a empresa, as demandas da empresa, né?
Muito bom. Fredo Arduini, né? Você que já está atuando aí nessa área de recursos humanos, acompanha de perto a realidade das empresas, né? Quais são alguns sinais de que uma empresa ela está adoecendo ou tem um ambiente de trabalho prejudicial, né? Olha, o primeiro sinal que eu observo é quando a demissão ela deixa de ser temida, um receio, para ser um sonho. Eu conheci muitos colaboradores que o sonho deles é ser demitido. Né? Na história, no passado, quando você analisa a história do trabalho, no passado as pessoas tinham mais esse receio de serem demitidas, né? Tinha essa busca pela estabilidade do trabalho. E hoje também ainda existe, mas muito mais por questões econômicas, né? Por a pessoa ter uma fonte de renda. Mas quando chega no nível que a pessoa ela sonha em ser demitida, ela perde totalmente o medo, assim, não importa, não sei como eu vou pagar minhas contas do próximo mês, mas aqui eu não consigo mais ficar, né? Quando esse sentimento ele ultrapassa até as necessidades básicas da pessoa, para mim já está claro de que aquele ambiente é um ambiente adoecedor. Quando também os próprios indicadores do RH podem indicar isso, né? Quando o turnover está muito alto, o que é o turnover? Essa rotatividade dos funcionários, quando existe muita entrega de atestados, quando existe muitas faltas, quando a pessoa ela passa horas indo ao banheiro, indo ao café, né? Meio que ali fugindo ali do trabalho, né? Assim, ela tá no trabalho, mas ela não está no trabalho, ela fica fugindo, ela vai encontrando meios para poder sair mais cedo ou para chegar mais tarde. Então, que é o absenteísmo. Isso também é um outro indicador que mostra que a pessoa ela que não tá legal, não tá agradável, não é o lugar que ela quer estar, né? E aí as investigações sobre isso eu encontro nos dois lados, né? Às vezes é a própria empresa que tem diversos motivos para poder fazer com que esse funcionário não queira estar lá, é um ambiente que não é agradável, o clima que não está agradável, ou também, olhando para o outro lado, é o próprio profissional que está totalmente perdido naquilo que está fazendo, né? Que não se identifica naquilo que faz, que não gosta do que faz, né? Então existe aí uma investigação, mas os principais sinais que eu observo de uma empresa que está doente é quando a fofoca, por exemplo, ela vira um câncer dentro da empresa, né? Onde as pessoas querem puxar o tapete uma das outras, também é um outro sinal, um ambiente que é muito competitivo. Por mais que as pessoas falem muito do ambiente colaborativo, né, até existem, as pessoas falam assim, o colaborador, né, o funcionário hoje é chamado de colaborador, mas o ambiente é competitivo, não é colaborativo, né? Então aí já fica também um outro, é uma incoerência, né? Chamar um colaborador em um ambiente onde onde a competição ela é hiperestimulada. Então, isso é um outro sinal que não é uma empresa saudável. É o que eu vejo de mais comum mesmo, assim, pela minha realidade vivenciada na prática, né? Eu percebo muito isso. Interessante. Tem algumas perguntas que são muito simples, mas que muitas vezes as pessoas não sabem responder. Você é de fato feliz, né, no seu trabalho? Você é realizado? Você faz o que você gosta? Eu vejo também que tem duas realidades de colaboradores, né, que são os colaboradores CLT, carteira assinada, que trabalham em escritório, no horário pré-definido, e que tem também os gestores, os autônomos, os profissionais que têm uma flexibilidade maior do seu horário, que ele consegue conciliar o trabalho com o lazer de uma forma com mais facilidade. E aí eu queria saber também qual é o papel da liderança nesse processo, né, de implementar a saúde nas empresas, né, quais os benefícios que isso pode trazer a partir do momento em que os líderes, né, tomam a iniciativa de fazer essa implementação de uma vida saudável. Bom, como a Agi mesmo falou, o primeiro ponto que ela mais encontra, né, na clínica é essa ausência do equilíbrio, as pessoas buscando o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Então, o líder é a primeira pessoa a buscar o equilíbrio, porque se ele não busca o equilíbrio para a vida dele, se ele não encontra esse ponto, esse centro, ele não vai conseguir transmitir ou estimular isso para a equipe, né?
Como é que você vai vender algo, vai estimular algo para as pessoas que você não vive? Então, na minha visão, o primeiro passo é esse líder buscar esse equilíbrio, ele encontrar esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, e o equilíbrio das suas emoções, conhecer as suas emoções, para poder regular as suas emoções. Não tem como você gerir as pessoas se você não consegue gerir nem a si mesmo. Né? Então, assim, como é que você vai conduzir um time, conduzir pessoas que são complexas, subjetivas, que são carregadas de demandas, né, nas suas vidas pessoais, familiares. E isso tudo reflete no ambiente de trabalho, porque é uma pessoa só, né? Essa separação de pessoa profissional e pessoa familiar, pessoal, é uma separação didática, né? Na teoria a gente separa assim para explicar, mas que na prática, na vivência, não dá para separar as duas coisas. Então, na minha visão, o papel do líder, em primeiro lugar, é buscar se conhecer, olhar para dentro de si, né? Porque é apenas acolhendo as suas próprias demandas, acolhendo as suas próprias sombras, que você vai ter um nível de compreensão para acolher a demanda da equipe, né, das outras pessoas. Quando você não encontra isso em você, você não vai conseguir conduzir as pessoas, né? E nem vai também promover isso dentro do ambiente de trabalho. Então, o líder, ele é a representação da própria empresa, né? Muitas vezes eu já vi casos de pessoas que colocam a empresa na justiça, por exemplo, não é pela empresa, mas pelo líder, pelo comportamento daquele líder. Sim. Entendeu? Tipo assim, eu já tive um caso de entrar numa audiência trabalhista e de entrar o representante do RH e ele perguntar: o que é que você está fazendo aqui? Eu não lhe botei na justiça, eu botei ele na justiça, aí apontava para o outro. Mas ele não tinha a compreensão de entender que ele botou a empresa. Mas eu já ouvi isso dentro da sala da... Como é o nome? Mediação. Da mediação, da justiça. Que ele olhava o DPP para a pessoa do RH e dizia: o que você está fazendo aqui? Eu não lhe coloquei na justiça, mas na cabeça dele, do operário, ele tinha colocado aquele gestor na justiça. Mas a empresa como um todo foi prejudicada por conta do comportamento daquele líder. Então o líder, ele precisa ter a consciência de que ele é a persona, é a representação da empresa, né, daquela marca. Então o líder, ele tem esse papel de buscar em primeiro lugar o seu autodesenvolvimento, para só depois conseguir desenvolver as pessoas. E ele tem a responsabilidade de representar a empresa, que cada comportamento dele, cada atitude que ele tem na empresa representa o comportamento da empresa, querendo ou não, né? Existem diretores, né, dependendo do tamanho da empresa, que às vezes nem sabe que a empresa dele está sendo representada com aquele perfil. Está sendo mal representado. Que está sendo, né, mal representado. Mas na prática, né, é o que tá acontecendo ali. Engraçado que me fez lembrar de uma frase muito antiga, que os pais da década de 70, 80 usavam muito assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. E isso caiu por terra totalmente com essa nova geração que está muito mais aberta agora, tem um entendimento, né? Hoje em dia dá-se um Google, né? Acesso à informação. E é tão legítimo isso que o Arduino está colocando, que as pessoas estão interessadas na rede social da sua liderança. Por quê? Porque eles não estão com a devida atenção, digamos assim, para o que nós estamos falando, e sim do que nós estamos fazendo, né? Claro que a gente precisa ter alguns cuidados em relação às redes sociais, porque ali reflete muitas das vezes o que não é real, né? E aí há diversas interpretações e até julgamentos, mas de fato as pessoas estão interessadas no que nós fazemos, o que nós somos, né? E isso é um tema tão abordado que recentemente eu tive a oportunidade de ir a um fórum de que a importância do autoconhecimento. A importância do autoconhecimento. Era-se o tempo que eu contratava um gestor financeiro e ele, não tem problema ele ficar o cara fechado, ele é o cara das exatas, era o cara cartesiano. Não. O cara do financeiro, do setor de cobrança, ele tem que ser, ele tem que ter o cuidado com o outro, né? Esse olhar para o ser humano, tanto quanto
o cara do RH, como o cara do comercial, que é o cara mais, como é que diz? Relações, De né? relações, né? Era-se o tempo. Então, a gente, hoje em dia, fala o quê? Do gestor, que ele é o todo. Claro que a gente não pode esquecer de que o gestor, as lideranças da empresa, inclusive os donos de empresa, também são pessoas construídas por emoções, né? Tanto emoções no cunho biológico, que às vezes passam por situações difíceis, como também do dia a dia. Há momentos que essa pessoa tem raiva, tem tristeza, tem alegria, mas a importância de que nós somos um todo, né? Então não adianta só contratar a pessoa pelo currículo. Quem é essa pessoa? Ela está se cuidando, né? Eu já ouvi falar que existem empresas que, inclusive, observam se a pessoa está indo para uma academia, se está buscando a espiritualidade, né? Isso são os valores. E nós não estamos falando aqui de religião, né? Mas a espiritualidade, né? Então, isso que o Arduino colocou, essa demanda que a Asna também colocou na clínica, a realidade colocada pelo Arduino, que é consultor de empresa, a realidade de quando as empresas não estão tendo cuidado, devido que, de certa forma, todos nós temos um grau de responsabilidade, sim, com quem está próximo da gente e dentro da empresa, que é um terço da nossa vida, principalmente quem está dentro de um administrativo. Por que não ter esse cuidado? Por que não dar um toque? Né? O que é que está acontecendo hoje com você? Né? Observar as emoções, esse cuidado, porque senão chega, de fato, o adoecimento. Mas, além do adoecimento, porque também não há prevenção. Né? Porque do início, como a Asna narrou, assim, chega o adoecimento. Mas eu lembro de um professor meu de Sociologia no MBA, que ele falava e dizia assim, gente, por que não, antes de chegar o problema, não fazer terapia? Sabe? De repente você não está conseguindo conduzir aquela situação com os seus liderados ou com o seu colega de trabalho, porque nem todo mundo está nesse lugar. Por que não buscar uma terapia, uma ajuda? O terapeuta ele vai te ajudar a trazer esse olhar de fora que você não está enxergando porque você está ali dentro do problema. Então, a importância da liderança, entender isso e inspirar os demais, né? Inspirar os demais, porque eles estão de olho, sim, em você, independente do julgamento, mas ali eles estão nos enxergando. E a gente tem essa responsabilidade, porque normalmente quem está... Hoje em dia tem os gestores mais jovens, mas ainda a maioria das pessoas que estão em cargo executivo, gestão e liderança, tem uma idade maior. Olha a responsabilidade que a gente tem com essa nova geração. Eles de nos entregarem, no meu caso, né, de me entregar, por exemplo, essa coisa da tecnologia, né, a facilidade que eles têm. E a minha responsabilidade, por ter um pouco mais de experiência, de vida. Né? De vida. Sim. Então, é isso, assim, né? Eu acho muito bacana essa troca, essa abertura que a nossa empresa Lote Vendas está dando para a gente falar também sobre esse tema e a preocupação que nós estamos tendo, que Rogério puxa muito isso, né? Ele que está à frente também do marketing da nossa empresa, né? O quanto, antes mesmo da gente mostrar para o mercado como nós estamos dentro da empresa, né? Como é que nós estamos nos comportando? Isso é muito importante, né? A visão do todo. E no meu caso, que sou gestor da área de vendas e marketing, nós temos as metas de vendas, que é um grande termômetro, mas todos os setores estão comprometidos com o resultado, a gente mensalmente compartilhando os resultados, traçando planos de ações, e sempre buscando fazer com que a comunicação ela esteja presente em todos os setores, em todos os níveis, para que a gente consiga atingir aquele objetivo, né? Eu vejo que, às vezes, em muitas empresas, as pessoas não sabem para onde a empresa está indo, né? Qual é a meta do mês, do ano, quais são os novos projetos, né? E na nossa empresa a gente tenta trabalhar isso de uma forma mais clara possível, frequente, com inúmeras plataformas digitais que nos ajudam a fazer esse acompanhamento, né? E, de fato, a gente vem cada vez mais se preocupando com o colaborador, com a saúde dele, física, mental. A gente vai já falar um pouquinho das implementações que já foram realizadas,
Mas eu queria saber antes da Luana, quais são os maiores desafios que a empresa tem de implementar essas práticas esportivas, esses eventos que estimulam a saúde mental dos colaboradores? Eu vou falar primeiro dos desafios básicos, né? Nem a nível ainda psicológico. De repente, aquele colaborador se deslocar, né? O horário que se é colocado, porque há determinadas práticas que a gente precisa ter o cuidado com o horário devido ao sol. Por exemplo, uma corrida na praia a gente não vai colocar para 2 horas da tarde. Então, o deslocamento pode ser uma realidade, né? E aí também fazer com que ele entenda que aquilo ali, o principal ganho não é uma questão de jogada de marketing, como eu falei, mas é porque nós sabemos quando nossos colaboradores estão bem, consequentemente, eles vão produzir com mais vontade de trabalhar, né? E quando a gente fala de produção dentro do trabalho, mas é um ganho como um todo, né? A autoestima, você fica com mais disposição, né? Então, é um desafio você mostrar para ele de que vale a pena estar 7 horas, sim, 6h30 da manhã, lá na beira-mar, gente. Olha o que a empresa está proporcionando, nós estamos preocupados com você, não só com o seu cuidado físico, mas o quanto isso vai trabalhar quimicamente, aí eu não tenho propriedade para falar, mas a Ágina talvez, a nível psicológico. Porque eu não entendo, mas eu sinto. Quando eu saio cedo para dar aquela caminhadinha, e às vezes até me atrevo a dar um piquezinho, cara, parece que o dia fica mais feliz, sem falar na contemplação que você tem pela natureza cedo. Então, são muitos ganhos, né? Principalmente quem está ali dentro de um escritório, com um ambiente fechado, que a gente até tenta trazer, humanizar o nosso escritório. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais na frente, Rogério talvez venha com isso. Mas é um desafio em fazer com que eles entendam os benefícios, né? Mas uma vez conquistado, depois é uma animação, é uma alegria. A empresa cria uma conexão, é uma energia incrível. Nós experimentamos bem isso, né, do ano passado para cá, como a gente vem implementando. E, de repente, você vai conhecendo, de fato, as pessoas. É um desafio de educar. É a educação corporativa. Eu costumo dizer que ficou para a empresa essa responsabilidade de educar e trazer uma educação emocional. Que a educação emocional ela não faz parte da nossa educação tradicional. Né? É interessante se você analisar a história de como as pessoas passaram pela escola, né? O QI era hiperestimulado. Era o melhor aluno quem tirava a melhor nota. Né? Era o melhor aluno quem sabia as fórmulas mais, né, da matemática, aquelas fórmulas mais técnicas. E aí hoje esse indivíduo cresceu, chegou nas empresas e o que é cobrado dele são competências que não são tão técnicas, e sim competências comportamentais. Né? Então, assim, isso começa a trazer para a gente a responsabilidade que a empresa tem com a educação emocional dessas pessoas, porque as pessoas têm que reaprender. Elas têm que ser ensinadas novamente, tipo assim, como a aluna fala, elas não têm essa consciência, mas isso não foi aprendido lá no passado, né? Isso não foi construído. Então hoje assim, ficou para a empresa a responsabilidade de trazer uma educação emocional, né, psicológica, para que as pessoas elas venham a ter essa consciência e saibam realmente de fato os benefícios, né, o querer, porque você desperta a pessoa pelo conhecimento, né? O conhecimento, ele é o que faz a gente despertar e dizer, poxa, realmente eu preciso, realmente é importante, realmente eu consigo enxergar os benefícios. Mas sem o conhecimento, a pessoa não vai ter esse olhar, essa percepção, essa valorização. A tomada de consciência, né? O sentido, para que eu estou aqui? Eu estava ouvindo a Luana falar também, e eu estava pensando aqui,
como o desafio que é que o colaborador entenda que o que a empresa está sugerindo ali de atividades não é só para o bem-estar da empresa, o quanto que é desafiador, né, construir essa cultura do ganha-ganha, ganha a empresa, mas ganha você também, tanto como trabalhador, como também como pessoa. Então, assim, de trazer muito, de implementar muito essas práticas em saúde mental, né? A partir também da tomada de consciência do porquê nós estamos proporcionando isso, porque muitas vezes os colaboradores têm a sensação de que a empresa está sugerindo aquilo ali só para sugar mais de mim, só para que eu produza mais, só para que eu entregue mais, né? E às vezes não consegue entender a relevância daquilo ali também como algo que é para o seu bem-estar quanto pessoa, o que você é além do trabalho, né? E aí a empresa conseguir comunicar, construir também uma cultura que as pessoas entendam que a empresa está, claro, preocupada com produtividade, mas ela também está ali nessa perspectiva do ganha-ganha, né? A gente também quer que você ganhe, assim como a gente também quer ganhar aqui em crescimento, em produção, em resposta, em resultado, né? Adnei, quais são os efeitos psíquicos, né, na prática esportiva para este profissional? São enormes, assim, a gente tem visto que a atividade, primeiro a atividade cognitiva, a atividade cerebral, ela é a que mais gasta energia para o cérebro, né? O cérebro gasta muita energia com a atividade mesmo do próprio cérebro nessa tarefa de comandar todo o corpo. E aí, quando a gente tem ali pessoas que estão trabalhando só com o cognitivo, só com pensar, só ou de forma só mecânica também, sem nenhuma consciência sobre o próprio trabalho, a gente acaba tendo pessoas que estão mais predispostas a adoecer mais, a estar mais submetidas. Aí a gente entra naquela grande gama ali de falar de neurotransmissores, né? Assim, sob influência muito grande dos efeitos do estresse, que é o cortisol, que uma inundação de cortisol no cérebro, quando tem muito essa atividade sem a atividade física. Então, a atividade física, a atividade esportiva, a prática de esportes, ela vai ser uma ferramenta fundamental para que esse cérebro consiga experimentar bem-estar, né? Todos os outras funções ali de neurotransmissores positivos também que trazem mais saúde para o cérebro, como dopamina, serotonina, né? Todas aquelas nomenclaturas que a gente às vezes escuta por aí, mas que tem a ver com bem-estar, ocitocina, capacidade de se conectar com o outro e de entender o outro e de empatizar com a necessidade do outro, né? Então, a atividade física, ela tem esse papel super importante de aumentar também a irrigação sanguínea no cérebro, a irrigar mais córtex pré-frontal, que eu falo muito de córtex pré-frontal, né? Porque são funções responsáveis por funções executivas, pelas funções básicas aí de regular a emoção, controlar a impulsividade, foco, atenção. Então, quando a gente está ali numa atividade esportiva, a gente aumenta a irrigação sanguínea, a gente aumenta a capacidade mesmo do cérebro também desenvolver essas funções que são muito requeridas no trabalho, nas atividades de trabalho, né? Arduine, e é comum encontrar empresas que atentam para esses itens da questão da preocupação com os esportes, com a alimentação saudável, ou a grande maioria ainda precisa desenvolver isso? Olha, que bom que a grande maioria das empresas já despertaram para essa importância de desenvolver as competências comportamentais, né, que são as soft skills. Os profissionais, eles são compostos por competências técnicas, que são as hard skills, e as competências comportamentais, que são as soft skills. Que bom que acho que devido a essa era da informação, do conhecimento, já chegou para bastante pessoas, muitas pessoas já despertaram para
para estimular. Mas, infelizmente, ainda, por incrível que pareça, ainda existem empresas que estão vivendo na década de 80, praticamente. Ainda existem empresas com a cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ainda existem empresas com a cultura da chibata, né, do chicote. Ainda tem empresas que gerem as pessoas com a cultura do medo, da ameaça, né, que não transmite um ambiente psicologicamente seguro, aonde as pessoas elas não conseguem ser quem realmente elas são. Ainda existem, né? Dizer que não existe mais é uma mentira, né? Não é hoje mesmo, esse ano eu estou atendendo alguns clientes e eu enxergo empresas ainda com essa necessidade de desenvolver uma nova mentalidade, uma nova forma de gerir, né? Quando a Luana fala do perfil do líder lote vendas, né? Eu acho super louvável, porque é aquela empresa que escolhe o líder pela capacidade que ele tem de gerir pessoas e de ter habilidades interpessoais. As empresas erram muito quando promovem uma pessoa somente pelo conhecimento técnico. Às vezes ele é um excelente administrador, um excelente cara das planilhas, entende muito dos números, entende muito do dinheiro, mas não consegue olhar no olho de uma pessoa para dizer para ela o que ela precisa melhorar. Não consegue dar um feedback, não consegue fazer uma demissão. Inúmeras vezes gestores chegaram para mim para pedir a demissão de um colaborador e argumenta quase um advogado. Olha, eu vou demitir por isso, aquilo, outro. E vamos lá juntos. Aí quando a gente está na sala, que eu junto os três, ele não consegue dizer um terço do que ele disse para mim e para a pessoa, né? Ele trava, não consegue olhar no olho. Então, esse líder, ele não tem o perfil do líder moderno, né? Do líder atual, porque ele terceiriza a gestão de pessoas para o RH. Então, quando a Lote Vendas, por exemplo, mostra que ela considera que o líder precisa ter essas habilidades de relacionamento interpessoal, é uma empresa que está indo no caminho certo. Mas ainda existem empresas que estão lá no passado que precisam melhorar muito, que terceiriza a gestão de pessoas para o RH, que não tem habilidades de comunicação, tem uma comunicação muito violenta, né? Assim, que não consegue dizer o que a pessoa precisa melhorar sem agredir, né? Então, as habilidades comportamentais, que são as soft skills, elas são fundamentais para um ambiente psicologicamente seguro. As empresas contratam as pessoas pelo conhecimento técnico, pelo currículo, mas elas demitem pela falta da competência comportamental, né? Então, tipo assim, não adianta você ter milhões de cursos, milhões de formações, você pode ter MBA disso, MBA daquilo, você pode ter inúmeros cursos, mas você é incapaz de compreender e de se relacionar com o outro, com as diferenças no trabalho, né? Ainda existe intolerância religiosa, existe preconceito em relação à orientação sexual, existem preconceitos em relação às pessoas que têm algum tipo de deficiência no trabalho, né? Então, tipo assim, a empresa psicologicamente segura, né? Ela tem líderes que têm essa consciência, né, de que as habilidades comportamentais e a humanização ela precisa estar presente e precisa também ter um equilíbrio, porque quando a gente fala de uma empresa humanizada, infelizmente vem logo aquela imagem da empresa muito mãezona, né? A empresa de uma liderança muito paterna. E aí isso às vezes faz com que as empresas digam, não, aqui não é uma ONG, né? Aqui não é uma família, aqui é uma empresa. Mas eu volto, o caminho é o equilíbrio. Eu nem posso ir tanto para a escola da chibata, do manda que pode e obedece que tem juízo, e também não posso fazer da minha empresa uma ONG, uma família, porque a empresa está ali para viver os resultados, ela precisa. Então, é necessário haver o equilíbrio. Acho que é o grande desafio, é o caminho do meio, né? Eu considero que aquela pessoa está ali para produzir, para me dar um resultado, mas eu também compreendo que é uma pessoa, né? É uma pessoa que tem que
que não consegue ser produtiva, às vezes, as 44 horas semanais, ela vai ter natural, né? Ela vai Sim. ter o seu Verdade. momento de baixo pico de produção. Então, quando uma empresa ela tem esse nível de compreensão em relação às pessoas, fica um ambiente mais leve, fica mais fácil lidar com essas questões que as pessoas não têm o hábito de falar, né? Transmitir para as pessoas um ambiente seguro, onde elas possam falar abertamente sobre aquilo que elas estão sentindo, estão pensando sem medo. Então, que bom que existem muitas empresas, acho que a maioria já estão despertando para isso devido à informação, o conhecimento que está chegando a todos, mas infelizmente ainda existem empresas que precisam avançar muito. E essa sensibilização também das empresas para esses temas não significa ainda também conseguir aplicar todas essas mudanças, né? Eu fico vendo o quanto que é desafiador também partir aí desse lugar de sensibilização, de consciência do que é essa empresa do século XXI, né? Todas as habilidades comportamentais que precisam ser implantadas, mas também acaba passando por um processo aí de dificuldades, às vezes, de implementar, né? O como fazer, né? Eu sei o que fazer, é o primeiro passo, mas como eu né? faço, né? E aí, às vezes, se perde um pouco nesse processo, né? Uma empresa ela é formada por pessoas, processos e resultados. E eu vejo que os resultados é até o reflexo de um alinhamento entre as pessoas e os processos. Eu vejo que muitas vezes as empresas se preocupam só com os melhores sistemas, com as melhores plataformas e esquecem de fato dessa gestão de pessoas que a gente está falando aqui, né? Então, assim, a nossa empresa, a Lote Vendas, já há alguns 6 anos vem investindo pesado na parte de processos. Implementamos aí diversas plataformas que proporcionam ao colaborador ter uma facilidade maior no seu dia a dia, agilizando esse processo de venda, processo administrativo, financeiro. E a gente está muito focado agora na gestão de pessoas, né? A empresa nunca esteve tão focada em investir em pessoas, tanto no colaborador como também no grupo de corretores, né? E os parceiros, os corretores que também fazem parte do nosso time de vendas, são pessoas que trabalham em campo, né? Trabalham praticamente 24 horas, são pessoas que trabalham domingo a domingo, muitas vezes trabalham mais nos finais de semana, nos feriados, do que propriamente na semana, né? E o colaborador, né, que a gente tem feito alguns investimentos que vale a pena a gente destacar. A cada 2 meses a gente realiza um evento esportivo fora da empresa, né, para estimular essa prática esportiva, fazer com que o colaborador tenha o contato com a natureza, né? Então, posso citar aqui alguns eventos já realizados, né? Fizemos caminhada, ciclismo, canoa havaiana, passeio de barco, montamos um time e passamos um mês inteiro fazendo uma competição esportiva com outras empresas, entramos como patrocinador oficial, ajudando na realização do evento. Já temos uma yoga agendada aí nos próximos dias. Então, assim, a gente está muito preocupado e uma das coisas que eu vejo que melhorou muito foi o clima organizacional. É incrível como pessoas que de um setor que não tinha muito contato com outra, mas que fora da empresa, naquele esporte, ela se identifica e aí inicia já um processo. E vale também a gente destacar que essa iniciativa de promover essas atividades e o bem-estar dos colaboradores tem que vir de cima, né? Tem que vir do CEO mesmo. Então, nós somos muito gratos por ter o Caio Bianchi, hoje que é o CEO da empresa, que gosta de praticar esportes, né? Tanto ele como vários gestores da empresa. Nós gostamos, por exemplo, velejamos, fazemos kitesurf, então a gente, finais de semana, eu e outros gestores, a gente vai velejar, marca um yoga, um passeio de ciclismo. Além de amigos de trabalho, somos amigos também na vida pessoal. Isso cria um clima. Um engajamento. Uma colaboração, né? Uma integração. Conexões, né? Entre pessoas. Muitas conexões. E Luana pode até mencionar mais alguns exemplos, né, de boas práticas que a gente tem implementado aí na empresa que favorecem bastante o bem-estar do colaborador. Sim.
Além das práticas mencionadas aí pelo Rogério no ambiente externo, né, nós também temos tentado ter o cuidado internamente, né, sobre a humanização. Por exemplo, nós aderimos o som ambiente, né, nós acreditamos muito, existe estudo onde você pode implantar o som ambiente, harmoniza, né? A música ela tem suas vibrações. Eu gosto também muito da planta, né? Nós estamos também implantando a humanização com a planta, luz natural, né? A iluminação também correta. Sempre estou ali de olho, arquitetos, por favor, cuidem da iluminação precisa. E, claro, né? E o óbvio sobre as condições que é dado, né? Desde o cuidado da cadeira, eu vou lá observando essa pessoa, arquiteta, essa cadeira está coerente, adequada, né, para esse uma E, além disso, né, a carga horária que nós tínhamos de 8 horas por dia, né, uma das sensações, eu que sou do mundo administrativo há muitos anos, era aquela coisa de que a gente só via a luz do dia quando ia trabalhar. E aí, na volta, eu digo, meu Deus, já é noite e a vida passou. E aí, essa preocupação veio e eu coloquei, né, para o nosso CEO de reduzir a carga horária 1 hora por dia, né, com a cara. E aí ele achou super bacana, ele disse, Luana, vamos implantar sim, acho que é importante, né, aquilo que a gente quer para a gente, é importante que a gente estenda para os demais. E aí a gente reduziu, sem nem precisar ter que fazer grandes homologações, preocupado com o Ministério do Trabalho, aquela coisa. Não, nós estamos cedendo 1 hora do nosso direito, né, daquela hora contratada por dia, 1 hora por dia. Então, esse colaborador tem essa oportunidade de sair na luz do dia, que é uma coisa que eu, inclusive, sentia lá atrás, né? Então, vamos estender isso para todo mundo. E foi um ganho muito importante. E, claro, os demais benefícios, a gente procura ajustar de forma justa, né? A gente também tem implantado, além do óbvio que tem que ser pago, salários justos, variáveis, né? Onde a gente, vamos lá, de repente uma ideia que você traz, aquilo que você... Por exemplo, nós temos lá variável onde nós bonificamos por ideias. Não são todos os setores, mas tem setor lá de igual. Quero 2 feedback. O que nós vamos fazer daquele feedback, de repente, não vai ser nem implantado naquele momento, mas se trouxe, são pessoas que estão preocupadas com a nossa empresa, né? E desses feedbacks nós temos colhido bastante frutos também. Sim, a gente observa que o turnover, né, da empresa poucas pessoas, pouca rotatividade, é um grupo que trabalha há muito tempo, a gente tem colaborador de 8, 10 anos de casa, né? E é muito legal o clima que se cria internamente, né? Os benefícios. Na realização dos eventos também a gente atenta muito para a alimentação, né? Para os lanches, o que é que a gente vai servir, que tipo de alimento, né? Para que os colaboradores ali até estimulem, porque tem pessoas que não têm a prática de alimentação saudável, mas quando ele começa a ver que existem coisas boas, gostosas e que pode fazer parte do dia a dia dele, né? Quando a Lote Vendas tira as pessoas dentro do escritório e levam para uma praia, levam para dentro do mar, né, como essas práticas que você citou, o que é que ela está fazendo? Ela está desenvolvendo um dos pilares da própria GPTW, né, que é aquele selo internacional que certifica as melhores empresas para se trabalhar, que é a camaradagem. Porque aí você promove entre as pessoas a oportunidade delas se conhecerem além do trabalho, né? Tirando aquela roupa da formalização, tirando aquele peso que o trabalho traz, onde as pessoas ali, elas demonstram apenas uma parte delas, uma parte de quem elas são. Mas quem é aquela pessoa que está ali do meu lado o dia inteiro?
né? Que às vezes eu só passo, dou um oi, dou um bom dia, uma boa tarde. Quem é aquela pessoa? Então, quando eu tiro essas pessoas dentro do escritório e levo elas para um ambiente mais informal, eu estou promovendo essa camaradagem, eu estou dando para as pessoas a oportunidade delas se conhecerem além do cargo, além do crachá, né? Que por trás daquela função existe um ser humano, existe uma pessoa que tem uma história muitas vezes parecida com a minha. Então, isso gera conexões reais, né? E são essas conexões que vão fazendo com que esse segundo ponto que a Adna citou, que é a dificuldade que as pessoas têm e gera muita demanda psicológica e a dificuldade de se relacionar, né? E isso vai sendo reduzido, porque agora uma coisa é eu trabalhar com quem eu não conheço, com um estranho, com uma pessoa que eu tenho medo, outra coisa eu trabalhar num clima mais amigável, mas como é que eu construo esse clima, ou como? Então essa ação de tirar de dentro do escritório e levar para um outro ambiente de mais leveza, isso contribui muito para que gere realmente um espírito de equipe de fato, né? Que isso saia dos discursos e que vá para a prática. Porque um dos grandes erros das empresas é a incoerência. Às vezes o discurso ele é lindo. Você entra numa empresa, tá lá os quadros, né, mostrando lá a missão, a visão, os valores. Nem tem mais. Aí quando você olha assim para o comportamento, para aquilo que acontece na prática, existe uma incoerência. Não, mas aquilo aqui tá assim, isso que eu tô vendo nesse quadro não tem nada a ver com o que eu vivencio aqui. Então, quando eu tiro as pessoas, né, do ambiente de trabalho, como vocês fazem, e levo, eu tô de fato na prática promovendo o que, ou seja, é uma ação que ela fala muito mais do que um quadro na parede. Sim. É isso aí. Pessoal, nós estamos terminando, né, nosso tempo. O assunto ele é muito legal, né? A gente passaria o dia todo aqui conversando sobre isso, mas podemos marcar um outro episódio. A parte 2. Né, a parte 2. Né? Agradecer imensamente aqui a presença do Arduino, da Adna, da Luana, né? Dizer para quem não está nos assistindo aí, quem procura a empresa Lote Vendas, temos o Instagram, @lotevendas, nosso site também, www.lotevendas.com.br. Falam com um de nossos atendentes, estamos à disposição, né? E mais uma vez agradecer a presença de todos, tá bom? Obrigada. Obrigado. Obrigada.